Eu sou Almeida das Neves, estou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nessa tarde de sábado, 10 de agosto, com o Gilmar da Saúde. Ele que é presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, e foi candidato a vereador nas últimas eleições. E vou bater um papo com ele aqui, ele vai falar um pouco sobre a sua ida a Brasília na próxima semana, na luta pelo piso salarial da classe dos agentes de saúde, e vamos falar também um pouco sobre a política local. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde. É um prazer estar pelo blog Merece Destaque, dando essa entrevista, da qual trarei algumas informações importantes e vamos discutir um pouco sobre a política local, que eu acho que é uma pauta bastante importante e relevante para a nossa cidade. Gilmar, sobre a sua ida a Brasília na próxima semana, o que é que vocês vão defender em Brasília? Ao meu é o seguinte, a luta lá, ela é uma luta nacional, né, que nós estamos indo, só não Santa Cruz, mas todo o Brasil, Pernambuco, eu vou também junto da Quarta Geres, da qual eu fui escolhido como secretário-geral da Quarta Geres para a fundação de sindicatos, e vou também representando aqui a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, do qual a principal pauta lá são duas. É o piso salarial do agente comunitário de saúde de Edemias e também o plano de cargos e carreira, que é uma coisa que está interligada à outra. Dentro desse movimento nós vamos conseguir, de certa forma, dar uma segurança maior para o profissional da área, para que ele só não fique só sendo agente de saúde, ele possa também, através do estudo, através da qualificação, chegar a níveis maiores. Então esse piso salarial, tanto ele dá uma seguridade nesse sentido, como também ele vai proporcionar ao trabalhador o crescimento profissional, intelectual e pessoal na vida. Mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre a política local aqui em Santa Cruz. Como é que você vê atualmente o quadro político aqui da cidade, o poder legislativo, como é que está o poder executivo, na sua opinião? É algo bem complexo, né? Ao você analisar a forma legislativa, você vê que os dois grupos, eles têm suas vertentes, eles caminham de lados opostos várias vezes, um defendendo o executivo e outro sempre indo ao encontro de encontro ao poder executivo. Percebo que tem tido uma maneirada na forma de se fazer política, porque até antes dos protestos que houve em nossa cidade, que era um protesto nacional, havia-se uma forma de fazer política aqui um pouco arcaica, né? Que era aquela coisa de levar a briga, de xingar um ao outro, aquela questão toda. E eu percebi que nessas duas últimas reuniões da Câmara, falando do Legislativo, houve uma maneirada. Eles estão procurando mais conversar projetos, e eu acho isso interessante, porque assim, a população está cansada de ouvir políticos só falando de lado A ou B. O que a população quer hoje, na minha opinião, são políticos que discutam projetos, que discutam melhorias, que tragam realmente coisas palpáveis, né? Não coisas assim fabulosas. Até falando um pouco do Poder Executivo, o governador do estado esteve aqui e ele fez algumas promessas que não basta não precisa você ser um expert para saber que aquilo ali não vai se cumprir. Foram como se fosse palavras jogadas para tentar encobrir um monte de tempo que ele não vê aqui e, de certa forma, trazer uma justificativa para o povo por que ele não vê e tal. Então, mas para quem é entendido, para quem busca conhecimento, vê que só foi ali palavras. No Legislativo eu estou vendo essa mudança, e embora ainda exista alguns requisitos assim, de pessoas que ainda usam aquele outro tipo de política, mas eu entendo que tende a melhorar. Mas, na minha opinião, a população ela precisa amadurecer nas suas escolhas. Gilmar, é notório que esses protestos que houve Brasil afora e que chegaram a Santa Cruz do Capibaribe, eles influenciaram, de certa forma, essa melhoria no poder legislativo local. Você vê dessa forma? Vejo.
Veja. Porque o político ele fica com medo. A verdade é essa. Existe um movimento, eu não sei se você é conhecedor, de que através desses protestos, dessas insinuações, não se eleger mais nenhum desses políticos antigos, né? E eu vejo isso um lado bom, porque a cidade ela vai ter uma renovação política. Não só a cidade, mas como o Estado, o Brasil. Porque, olha, pense bem, como é que pode se mudar uma coisa se os mesmos atores são os mesmos, o mesmo pensamento, a mesma coisa há 10 anos atrás? Não tenho nada contra os meus colegas que conheço, tanto de oposição como de situação, mas eu acredito que para que se dê uma melhorada na qualidade política do Brasil, de Santa Cruz, enfim, é necessário realmente essa mudança. Eu sou defensor daquela política que o cara deveria ser um político, seja lá de que área for, com mandato de apenas 4 anos. Sobre a atuação do Poder Executivo, do novo governo do prefeito Edson Vieira, Gilmar, como é que você avalia a gestão? Como é que, na sua opinião, está sendo a administração do prefeito Edson? Olha, olhando de uma forma ampla, estamos no mês 8, né, do ano de 2013, mês de agosto, e olhando de primeira mão assim, há muitas coisas que eu acho, na minha opinião, que não foram legal para um governo, né? Até porque mexeu com muita gente pobre. E eu entendo assim que um governo, pelo andar bem, ele tem que andar junto do povo, né? Não fazendo coisas que às vezes são até, vamos dizer assim, justificáveis, mas não deve ser feito de uma hora assim para outra, né? Eu ando nas ruas quando eu estou trabalhando, tal, e eu vejo uma certa indignação de algumas pessoas em relação ao governo, principalmente na área da saúde, né? Você vê que hoje a saúde, quando se fala em médicos, é um problema que tem no Brasil inteiro, mas Santa Cruz eu vejo que é um problema ainda maior do que de outras cidades, né? Porque a gente vê a escassez de profissional médico, quando ele vem para os PSFs, são poucos. Existem aqueles que são bons profissionais, sabem trabalhar direitinho, mas também existem aqueles outros que não sabem, né? Que só estão ali só para fazer o serviço e pronto, uma coisa muito mecânica. E eu acho assim que para esse governo ele ser bem avaliado, ele tem que começar a trabalhar o humano, né? Tem que começar a ver de certa forma quais são as reais necessidades do povo, o que o povo realmente deseja. Então, é muito cedo para dar uma nota, uma avaliação conclusiva ao governo, mas eu percebo assim que, de certa forma, muitas das promessas que foram feitas, elas ainda estão aquém daquilo que ele tinha prometido, né? Na minha opinião, eu acho que muita coisa aí que foi apresentada como do governo não é, tipo as casas do Jaçanã, que foi uma coisa do governo federal e pegaram, de certa forma, uma certa carona, até o próprio governador, né? Veio aí, eu achei no mínimo assim estranho, porque se deveria olhar o projeto inteiro, né? O projeto também dos retroescavadeiras, aquelas coisas que veio para cá, né? A Patrol, né? Que foi outro projeto que até hoje mesmo, nós estamos hoje no sábado, né? Dia 10, e eu estava vendo no Canal Brasil, Dilma Rousseff entregando 40 retroescavadeiras ao estado de Rio Grande do Sul, né, a 40 cidades. Então isso é um projeto nacional. Poucas pessoas sabem disso, eu vi fazer muita festa em cima disso, mas eu acho que a população de Santa Cruz precisa avaliar melhor as coisas, né, para estar fazendo festa, porque enquanto o povo faz festa, retorna aquele tempo do lançar os pães, né, de Roma antiga, que o povo fazia festa, o povo lá se acabando na luta, mas dava aquele pão, o pessoal comia, mas na realidade o povo não via as atrocidades, as coisas que faltavam ainda serem feitas. Então, é muito cedo para dar uma nota, para se avaliar conclusivamente, mas pelos primeiros meses que a gente nota, ainda está muito aquém daquilo que prometeu. Como você atua, é funcionário público na área de saúde,
como vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde também, como é que você avalia a saúde no atual governo, as mudanças que foram feitas, que foram implementadas? Melhorou de certa forma, na sua opinião? O que é que você acha disso, Gilmar? Olha, existem coisas que avançaram e existem coisas que não avançaram, né? A gente vê uma política pregada de uma forma que a saúde ia ser prioritária em nossa cidade, que teríamos uma revolução, mas na realidade, você que está lá comigo, você percebe que as coisas não são bem assim, né? Existem alguns avanços, existem coisas que tinham na outra gestão que estão voltando, né? Existem coisas que não tinha na outra gestão que estão se começando a fazer, mas na realidade eu não vejo muita diferença não, né? Se comparando o governo Tonhão do Pará com o governo Edson Vieira, né? A gente percebe que os atores mudaram, mas a novela é a mesma, né? A coisa continua da mesma forma, o público sente isso na pele quando vai no hospital. Então, eu continuo sendo um pregador daquela palavra, que o público tem que entender o que é política. O Santa Cruz entende muito o que é politicagem, né? Ele olha lado B, lado A, cada um tem o seu lado partidário, até por ser membro de alguma coisa, mas, assim, o público tem que aprender a avaliar as coisas pela política certa. O que é política? Política nada mais é do que você fazer projetos em cima daquilo que você acredita que é melhor para o povo, né? Se discute projetos, não se discute grupos, não se discute pessoas, tem que se discutir melhorias. E, infelizmente, às vezes a gente vê até na própria saúde coisas que poderiam ser resolvidas facilmente e é colocado um empecilho tão grande que parece que é impossível. As coisas não são, quando são fáceis de fazer. Deixo você à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço ao Blog Merece Destaque, a você, da qual fui colunista, e aprecio muito o trabalho de vocês e tenho a alegria de ser seu amigo, né? Você já me conhece faz muito tempo. E dizer também à população de Santa Cruz que nessa próxima política agora do ano de 2016, que as pessoas vejam bem, né? Analise o candidato que vai colocar, vejam quais são as suas referências, seus projetos, porque na realidade o que vai fazer toda a diferença é um povo que sabe escolher. Não escolha só apenas por paixão partidária, escolha pela pessoa, veja quem realmente pode ser aquele melhor representante seu, tanto aqui em Santa Cruz como em Pernambuco, no Distrito Federal, que vocês venham a saber fazer isso. E no demais, que Deus abençoe a todos. E muito obrigado por dar essa oportunidade a falar para você. Falei aqui com Gilmar da Saúde para o blog Merece Destaque.